O narco-estado, ele existe porque os políticos assumem o poder já vindo arrastando com ele os criminosos. Esse cara aí, ele foi eleito pelo Comando Vermelho. É um ex-presidiário que não devia nem passar em frente à LERJ, mas infelizmente a gente tem que passar por isso. É vergonhoso a gente ver uma palhaçada dessa, porque como pode um cara desse ser considerado um político? Deputado TH Joias, preso no Rio, sob suspeita de negociar armas para o Comando Vermelho. O deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joias, do MDB, foi preso em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele é acusado de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. A investigação aponta que ele usava seu cargo para ajudar a facção a lavar dinheiro e comprar drogas e armas. Quem diria, hein? Alguma novidade? Não. A polícia também encontrou indícios de que o parlamentar teria usado um esquema de corrupção na LERJ para favorecer o grupo criminoso. Bom, senhores, você viu aí o sujeito com a camisa do Flamengo, né? Abraçado ao governador do estado. Mas o que teve de imagem aí interessante? É um cara que negociava armas para o Comando Vermelho e favorecia a facção. Senhores, dá para prender muito mais gente ainda. É só a polícia trabalhar. Polícia Federal e Ministério Público fizeram a parte deles. Então, vamos acompanhar. Parece que a Polícia Civil está envolvida também. Mas, antes de rodar aqui para a bancada, temos matéria exclusiva. Nosso repórter de campo, André Mísel, foi lá e cobriu tudo para a gente. Vamos acompanhar. Fala, Glauber. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizaram a Operação Zargur nesta quarta-feira. A ação resultou na prisão do deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias, do MDB. O parlamentar é acusado de ligação com a facção Comando Vermelho, incluindo a facilitação de tráfico de drogas e armas, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em âmbito federal, além de 4 mandados de prisão e 5 buscas no estadual. Mais de 15 pessoas foram presas até o fim da manhã. As ações ocorreram em bairros como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Copacabana, incluindo buscas no gabinete do TH Joias na Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ. O esquema envolvia a garantia de impunidade ao Comando Vermelho, com remoção de unidades policiais de favelas, como o Complexo do Alemão, e acesso a informações sigilosas. TH Joias assumiu o mandato em junho de 2024, como suplente após a morte de Otônio de Paula pai. Ele trabalhava como designer de joias e atendia celebridades. Ele usava cargos para nomear aliados do Comando Vermelho em postos públicos e intermediava importações de fuzis do Paraguai e equipamentos antidrones da China. A Justiça bloqueou 40 milhões de reais em bens dos investigados, incluindo as empresas ligadas ao deputado. Entre os presos estão os líderes do Comando Vermelho, como Gabriel Dias de Oliveira, o índio do lixão, do Complexo do Alemão, e Dudu, assessor de TH Joias. Há indícios de vazamento de informações sobre a operação, que levou à abertura de inquérito interno da Polícia Federal. E há envolvimento de delegado da Polícia Federal? Sim. O esquema inclui corrupção nas forças de segurança. O delegado federal Gustavo Stil foi preso no aeroporto do Galeão, acusado de vazar dados sigilosos para grupos e receber propina em troca de proteção ao Comando Vermelho. Outros envolvidos incluem o ex-secretário de Ordem Pública Alessandro Pitombeira e mais 3 PMs. A LERJ manifestou apoio às investigações. Autoridades federais declararam que a operação combate a proteção política ao crime. A ação ocorreu um dia depois da operação da Polícia Federal em vários estados. Líderes do Comando Vermelho serão transferidos para presídios federais de segurança máxima. A defesa do deputado não se manifestou. Do Rio, para o Fala Glauber News, a reflexão muito além da notícia, André Mísel. Excelente, André Mísel, excelente. E você pode acompanhar aí, né, cara? Só
a pontinha do iceberg, que é a política no Rio de Janeiro, né? Não seria diferente, né? Nenhum absurdo esperar isso de um estado tão problemático, falido, cheio de problema, que o crime domina isso aqui. Então, eu quero começar aqui ouvindo Miquéias e também já passo para o Batata. Miquéias, alguma novidade te surpreendeu, cara? Ou podemos esperar muito mais ainda? Quero te ouvir, Miquéias, sua análise. Não me surpreende, Glauber. Na verdade, me revolta que um cara que já foi preso por envolvimento com tráfico, por lavagem de dinheiro, por fornecer informações a organizações criminosas, foi preso em 2017 por esses crimes que eu acabei de citar, esse TH Joias, ficou só 9 meses preso e depois conseguiu ser eleito para ser um deputado no Rio de Janeiro. Não me surpreende, na verdade me revolta, porque é mais um daqueles casos que nós falamos. Se permanecesse preso, não estaria participando de toda essa sacanagem hoje. Mas no Brasil ninguém está nem aí. Pelo contrário, nós temos hoje o Congresso Federal aprovando uma norma de flexibilização da lei da ficha limpa. Ou seja, para facilitar que condenados por diversos crimes voltem à vida pública cada vez mais rápido. Isso é o que está acontecendo. Enquanto nós estamos aí repercutindo muito as questões do STF, repercutindo muito as questões de Bolsonaro, o nosso Congresso passa a toque de caixa projetos absurdos para permitir que criminosos ocupem os principais lugares de decisão desse país. E aí, no final, se culpa a polícia, se acusa o cidadão, se acusa todo mundo, menos aqueles que são os verdadeiros responsáveis, que são os políticos que estão lá. E aí, além do TH, né, nós temos aí delegados da Polícia Federal, nós temos policiais militares, temos outros políticos envolvidos, e a gente percebe que tudo isso é uma grande armação, tudo isso é um grande esquema, que no final, até onde vai chegar? Porque o que eu quero dizer com isso? O TH Joias é um político de baixo clero, é um político que entrou ali como suplente, terceiro suplente, porque morreu o deputado Ottoni, o Pisciani, que deveria assumir o lugar dele, o filho do Marcos Pisciani, né, foi para a Secretaria de Governo, e aí o TH Joias entra ali como terceiro suplente. Então foi fácil prender ele. Agora, se fosse um político de nome, um político que está ali no sistema há muito mais tempo, não seria tão fácil. Por quê? Para prendê-lo, para poder fazer essa investigação andar, precisaria de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Que eu lembro que após a Operação Furna da Onça, que prendeu o presidente da Assembleia Legislativa e vários outros deputados, quando teve a eleição, levaram um livro de ata para que esses deputados assinassem dentro da cadeia. E aí nós temos uma Assembleia Legislativa que leva o livro de posse para deputados presos na cadeia da Operação Furna da Onça assinarem. Como é que a gente pode acreditar que a hora que essa operação ela tiver desmembramentos e atingir políticos maiores, políticos de mais nome, nós teremos aí o mesmo andamento, a mesma continuidade? Vimos aí uma foto do Castro, né, o governador do Rio de Janeiro, abraçado com o TH Joias. O Castro já se manifestou no Twitter e disse, não, a justiça é para todos. E falou que vai fazer o quê? Vai mandar o Pisciani, que está na secretaria, de volta para a LERJ, para garantir que não haja votação dentro da LERJ para o TH poder ser solto. Porque se a vaga dele não for preenchida pelo titular, que seria o Pisciani, a LERJ poderia voltar para esse TH ir para lá. Mas aí eu pergunto, se fosse um aliado mais próximo, se fosse um daqueles que realmente está no governo ali há muito tempo, que tem secretarias, que tem uma série de coisas, a postura do governador seria a mesma? Um governador que, desde a época que era vereador no Rio de Janeiro, responde a processos por corrupção. Numa mala que a polícia e o Ministério Público afirmam está cheio de dinheiro de corrupção, ele disse que era rosquinha que ele estava levando para comer em casa. Rosquinha quentinha, né? Rosquinha quentinha, bolo fofinho, esse é o Rio de Janeiro. Bom, eu quero ouvir o Batata, mas antes eu vou passar para o Carcará com a sua sabedoria de sempre. Carcará, essa é a política do Brasil e principalmente o Rio de Janeiro. O Miquéias deu destaque dizendo que é um político fraco, por isso que foi alcançado. Mas eu quero destacar que não existe político fraco num partido como o MDB e também
quando tem essa movimentação, né, cara, do cara ir para a secretaria, para outro assumir, normalmente tudo isso é jogada partidária, né? Então, ele pode ser um político de pouca expressão de nome, mas é aquela expressão, tartaruga, né, não sobe em árvore. Certamente, esses movimentos aqui, exceto a morte lá, né, por questão de saúde do Ottoni de Paula pai, né? Essa movimentação de secretário, assume o suplente, isso é muito conhecido na política brasileira para que a tartaruga esteja exatamente onde deva estar. Carcará, sua análise, por favor. O Glauber, eu tenho usado aqui esse canal aqui, o Fala Glauber, já faz um mês que eu bato na mesma tecla. Um mês e alguma coisa. O partido político é uma empresa. O brasileiro, quando acordar, vai mudar essa formatação de partido político. Eu já até discuti isso contigo algumas vezes aí. O partido político é uma empresa e 99% da população não sabe quem está por trás do partido político. E eu venho afirmando insistentemente devido à formação de uma coisa chamada narco-estado e clepto-estado. O México e a Colômbia, a Bolívia, o Peru chegou no nível que o Brasil está chegando agora. O narco-estado, ele existe porque os políticos assumem o poder já arrastando com ele os criminosos. Esse cara aí, ele foi eleito pelo Comando Vermelho. E o partido sabia que era ele. E eu falei, o cara entra no partido, ele é patrocinado pelo organizado, em chegando lá, ele vai ter que pagar a conta. E como ele é deputado estadual, ele acessa o quê? Secretaria de Segurança Pública, que ele trabalha com o governador. Ele é fiscal do governador, da segurança, tudo que o governo do estado faz, ele participa porque ele é deputado estadual. O mesmo ocorre nas prefeituras com os vereadores. Eu falei, o vereador no sertão, o estado do Ceará está sendo tomado pelo crime organizado. Como é que é feito isso? É com concurso público? Não, pelo partido político. O cara pega lá um mau caráter, entra no partido, ele se torna vereador, depois prefeito, depois deputado estadual, aí ele vai crescendo, vira deputado federal, uma hora ele vira presidente. Virando presidente da República, ele nomeou o ministro do STF, o ministro do STJ, da própria da República, ele aparelha tudo. Você não tem a quem recorrer no narco-estado e no clepto-estado, você não tem a quem recorrer. Para onde você for, o grupo já está montado, a gangue já está feita. O Rio de Janeiro é o laboratório, eu venho falando, o Rio de Janeiro é o laboratório para que o Brasil se torne a mesma coisa. Bahia está chegando no mesmo top do Rio de Janeiro. E agora eles pegaram o Ceará. Aqui, o crime organizado tomou municípios inteiros aqui, não tem mais nem morador. Você não vê um deputado estadual em cadeia nacional ou em rede social para... Não fala, não existe deputado do Ceará, não existe. Nem federal, nem estadual, ninguém vê ninguém bater de frente. Você não vê o governador abrir a boca. O que está acontecendo com esse deputado aí é em todos os estados, Glauber. Ele é só um cara que apareceu, o TH. Até o nome dele, como o Júlio já falou comigo anteriormente, parece com aquele TH da Maré. Até a joia, parece que foi ele que fez com o TH também, que eles têm o mesmo nome, né? De repente tem até ligação. Então, o que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo uma formação de um narco-estado patrocinado pelas autoridades. Aí você vê o governador agarrado com o cara, o governador não sabia. Cara, o governador não é inocente. Para esse cara fazer o que ele queria com esse crime organizado dele aí, tem que ter policial federal, a guarda municipal, polícia civil, pessoal da polícia militar, que é para fechar o esquema. O Rio de Janeiro, infelizmente, é isso. Não é que a instituição é corrupta, o corrupto é o cara que entrou na instituição, ele já entrou nessa finalidade. Aí você vê isso aí acontecer, aí fica a população, caraca, entendeu? Só que na hora de votar, a população não pensa. Já falei, senhores, o nosso voto é uma coisa sinistra e pode ser uma bênção, que nós estamos elegendo pessoas para cuidar da nossa vida no município, no estado e na federação. Essas pessoas que vai nomear o juiz do Supremo, não sei de onde, das cortes máximas da nação, para te julgar. Aí você vai ver, o cara não entende, cara, por que o juiz soltou o traficante de 200 quilos de cocaína? Por que ele prendeu aquele senhor que roubou uma coisa no mercado e o cara com 500 quilos de cocaína foi solto?
Por que é que o deputado tal que tem várias fichas criminais, ele não é expulso do partido, ele é eleito, ele continua ajudando a fazer lei? Então, o Glauber, o Rio de Janeiro, infelizmente, é um laboratório, nós estamos numa guerra revolucionária no Brasil, o Ocidente nós estamos sob uma pressão horrível de ideologias e de infiltração do narcotráfico na América Latina. O narcos-estados existe, é fato, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Brasil, México, na América Central, quase todos os estados estão envolvidos com o narcotráfico. E o Brasil é só mais uma vítima e alvo desse sistema. Pois é, Carcará, lamentável. E você citou aí, né? É pouco provável, né, que o sistema político não saiba quem são, né? Cada um desses aí. Bom, eu vou ouvir o Batata, mas antes, mano, Walter me alertou que tem um vídeo aqui do secretário falando sobre a prisão. Então vamos ouvir as circunstâncias e depois entramos pro nosso guerreiro aí, porra, ponta de lança, Batata, comentar. Por favor, mano, Walter. Por associação para o tráfico, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, enfim, há 14 anos de prisão por envolvimento com as 3 facções criminosas na época, Comando Vermelho, TCP e ADA, lavando o dinheiro dessas organizações criminosas, fornecendo e fazendo a intermediação da venda de armas e drogas. Isso lá em 2017 e hoje, em 2025, essa mesma pessoa está sendo presa praticamente pelos mesmos crimes. More, ô Batata, 2017, cara, esse estado aqui, nossa, eu vou te contar, irmão. Você tem que ter muita boa vontade, muita esperança para continuar combatendo essa guerra aí. Te dou parabéns por isso. Agora, Batata, quero ouvir sua análise, ó, bate forte, hein? Não, eu fico maravilhado pelo passo na direção correta. Tá aí o parlamentar agarrado. O que mais me impressiona, Glauber, é o seguinte. Eu sou carioca, pô, vocês são a grande maioria aí que está nos assistindo, ou quem não é do estado, que ouçam bem. Quem é TH Joias? Tu imagina um parlamentar que seja pelo menos conhecido. Logicamente é um cara que ia colocar pelo menos com 10 mil votos PMDB, né? MDB, né? MDB, desculpa aí. Agora você imagina bem, cara, quem é TH Joias? Logicamente esse cara está sendo votado aonde? Em que local? Isso são verdadeiros o quê? Corrais eleitorais. Isso é óbvio. Ninguém conhece o cara. Aí você pega e olha as joias do cara. Obviamente, você vê feita por quem e aonde ele está sendo eleito e aonde ele está sendo, para quem ele está lavando dinheiro. Pô, é quase uma coisa, uma condição sine qua non. É uma coisa agarrada com a outra, é lógica. 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 Que me entristece. Porque todo mundo fica falando num deputado estadual, TH Joias. Lamento informar, nunca ouvi falar nesse cara. A única coisa que eu ouvi falar agora, que esse cara tomou um pancadão de cadeia nas costas, é um ex-presidiário que não devia nem passar em frente à LERJ, mas infelizmente a gente tem que passar por isso. É vergonhoso a gente ver uma palhaçada dessa, porque como pode um cara desse ser considerado um político? Porque ao menos a população estadual deveria saber, conhecer o nome de um cara desse. Isso dando prova, como eu já falei, que a ideologia provocada por artistas, porque é com ele que está agarrado. Ele está abraçado com quem? Fazendo joia de quem? Dos grandes traficantes, dos grandes funkeiros, os caras que estão na frente provocando ideologia dentro das comunidades. Isso sim, isso se chama curral eleitoral. Muito bom. Olha aqui, cara. Batata, gostei, cara. Acho que tu foi no ponto, né, irmão? Um sujeito desse, com relações com facção criminosa, ele é votado aonde, né? Então, a gente fala muito aí no Brasil, principalmente vindo de Brasília, estamos defendendo a democracia brasileira. Que democracia, guerreiro? Esse 26% do território é dominado por facção criminosa. Quem domina o território domina as regras, impõe as leis, impõe a força. Não existe mais monopólio da força por parte do Estado. Muito menos um controle da eleição, porra. Você não precisa nem discutir a urna.
Basta você discutir em que condições essas pessoas votam. Então, se você tem um criminoso, né, apadrinhado pelo tráfico, e o tráfico domina o território, domina as pessoas, domina o voto, quem vai ganhar? Bom, o Júlio Roque, isso aí faz parte, né, daquela... seria guerra irregular, né, de tudo isso que envolve, né, o uso na política, o uso na cultura, o uso na imprensa. Então, tu vê que o sujeito ele está favorecendo um crime e envolvido em quase todos os setores da sociedade, os principais setores. Está, né? Na cultura, com os músicos, botando cordão, nas festas, está ali na ostentação, que é a cultura do momento, né, dos jovens, e está na política, tem influência na hora de tentar ali favorecer através das leis ou das ações policiais contra as facções. Enfim, cara, é um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Quero te ouvir, Júlio Roque. Bem, conquista de território, imposição da força, foi exatamente as palavras que você citou, Glauber. Então, partindo desse princípio, dessas palavras que você acabou de citar, a gente já tem uma ideia de quanto é criativo esse narcotráfico do Rio de Janeiro, podendo ser chamado agora, né, depois de tantas reflexões, de tantas abordagens aqui pelo canal, já podemos ter a certeza de chamá-lo de narcoterrorista. Essa é a classificação perfeita para o que está acontecendo. Quando você vê um político, a organização narcoterrorista, estendendo seus braços para dentro da máquina estatal. É exatamente isso que mostra a matéria. Um agente do Estado, né, um político, um deputado estadual do Rio de Janeiro, completamente envolvido com lavagem de dinheiro para a compra de armas e drogas. Então, se isso não for narcoterrorismo, se apoderando da máquina do Estado para se tornar um narco-estado, não tem mais o que se discutir. É simplesmente jogar pérolas aos porcos. Nós estamos aqui há já talvez um mês falando, batendo forte, né, nessa situação de segurança pública aqui do Rio de Janeiro, e agora culminamos com uma notícia dessa, onde o deputado estadual, que faz parte da máquina do Estado, que deveria estar combatendo exatamente esse tipo de crime, está completamente envolvido. Então, nós vemos esse caminhar para o narco-estado, porque narcotraficantes, eles já estão qualificados como. Nós tentamos de várias maneiras repercutir isso aqui em outras ocasiões. Muitas das vezes, pessoas no chat e até mesmo ideias diferentes vieram fazer com que pessoas achassem que não seriam classificados como narcoterroristas. Vem uma comitiva americana dentro do nosso país também pedindo para classificar essas facções como narcoterroristas, a qual o governo deu para trás e falou que não são narcoterroristas, não é assim que funciona. Então, nós agora temos a certeza, depois daquele fato ocorrido até agora, com milhões de indícios, várias notícias, vários fatos diante da sua cara, na tela do seu celular, a qual estamos repercutindo hoje um ápice disso tudo. O agente do Estado, um deputado estadual completamente envolvido, não só com o Comando Vermelho, que fique bem claro, e até o que Carcará salientou, o nome TH Joias. Eu verifiquei aqui no Instagram, ele tem uma conta no Instagram com 209 mil seguidores. E com as fotos, não é possível que uma pessoa normal, em sã consciência, completamente sã para falar sobre os assuntos e suas análises, olha uma página social dessa e não consegue ver que essa pessoa tem envolvimento com coisa errada, né? Eu, uma pessoa comum, tenho esse olhar quando abro a página, né, aí a rede social, imagina as autoridades e as investigações. Então espero, como o velho Batata fala, que os ombros dele caem de tanta cadeia que ele vai ganhar. Talvez não seja isso que vai acontecer, mas essa é a nossa torcida. Então, mais uma vergonha, narco-estado está em caminho e a gente muito não tendo o que fazer. Somente tentar votar, fazer o que nos resta e sobreviver no Rio de Janeiro.
É isso, senhores, verdadeiramente sobreviver. E eu vou dar destaque que não só ele, mas outros políticos, né? O ex-secretário, delegado da Polícia Federal. Ou seja, cara, o crime não funcionaria da forma que funciona, avançando da forma que avança, com o poder que tem se não tivesse a participação dos agentes do Estado, né? Fazendo tudo acontecer. Infelizmente, isso é uma realidade. Está aqui. Demos o nosso destaque, fizemos a nossa parte, que você consiga, né, juntar as peças e ter a sua reflexão além da notícia.